Olá! Nós somos acadêmicos da segunda fase do curso tecnológico em Radiologia do Instituto Federal de Santa Catarina. Neste vídeo, iremos aprender a identificar as estruturas anatômicas da face em imagens seccionais. Mas antes de começarmos, vamos relembrar as principais estruturas que formam a face. O rosto humano é estruturalmente constituído por ossos e músculos. A parte óssea pode ser intitulada de víscero-crânio e é formada por 14 estruturas. Algumas delas existem em pares, dando certa simetria ao rosto. Já outras são únicas e estão situadas na parte medial do crânio. Na porção inferior está a mandíbula, responsável pela formação do queixo. É o único osso móvel da cabeça, possui um formato de ferradura e abriga os dentes inferiores. Os dentes superiores são abrigados pelas maxilas, ossos pares que se articulam com os zigomáticos, formando a região das bochechas e parte do assoalho orbital, e com os nasais, estruturando o nariz. Além dos ossos nasais, o nariz é estruturado pelas conchas nasais inferiores, o vômer e o palatino, que divide as cavidades nasais da oral. As órbitas serão formadas por partes das maxilas, zigomáticos, lacrimais, pelo esfenoide, etimoide e o frontal. Os músculos que revestem a face estão ligados a diversas funções. Podem ser responsáveis pelas expressões, como os orbiculares do olho e da boca, o platisma, o ventre frontal do occipito frontal, os zigomáticos, o levantador e o abaixador dos lábios. Os músculos relacionados à mastigação são músculo temporal e masseter, além dos músculos pterigóide lateral e medial. Agora que terminamos a nossa revisão, vamos analisar uma tomografia de seios da face. O primeiro plano que veremos será o coronal. Neste primeiro corte, é possível visualizar a glabela, pertencente ao osso frontal. É um importante marco anatômico para diversos procedimentos e está localizado entre as sobrancelhas. Um pouco mais abaixo, vemos a estruturação óssea do nariz, formada superior e medialmente pelos ossos nasais e nas laterais pelos processos frontais das maxilas. Parte da dentição também é demonstrada. Os incisivos centrais e laterais são visualizados com clareza. Além disso, visualizamos na porção inferior o processo mentual da mandíbula. Agora, em um corte mais posterior, visualizamos o início do seio do osso frontal e da maxila direita. Estes seios são espaços interligados preenchidos com ar que aumentam a ressonância da voz, controlam a pressão na cavidade nasal, diminuem o peso do crânio, aquecem e umidificam o ar e dão uma proteção extra às estruturas intraorbitais e intracranianas. Visualizamos também a estruturação interna da cavidade nasal, que é dividida pelo septo nasal. Na imagem, vemos uma parte do vômer, responsável pela sustentação do septo em sua porção mais anterior. Vemos também as conchas nasais inferiores e médias, e o espaço para passagem de ar abaixo delas, denominada de meato inferior e médio. A estrutura óssea vista inferiormente é o processo palatino. Ele pertence ao osso maxilar e divide a cavidade nasal da oral. Mais inferiormente, vemos parte do corpo da mandíbula e os dentes pré-molares. Agora conseguimos visualizar as bordas laterais do osso frontal. O revestimento das órbitas é feito superiormente por ele, lateralmente pelo zigomático, medialmente pelo lacrimal e inferiormente pela maxila. Nesta imagem, os seios maxilares aparecem em seu tamanho máximo. Continuamos a visualizar o septo nasal e as conchas nasais, mas agora visualizamos também o seio etimoidal. Na porção que forma a cavidade oral, ainda vemos o processo palatino, os dentes pré-molares e o corpo da mandíbula. Agora, em um corte posterior às órbitas, vemos o esfenoide formando o assoalho para a sustentação do encéfalo. Dos acidentes ósseos deste osso, é demonstrado na imagem a asa maior, a asa menor e o seio esfenoidal. Abaixo dele, há o final da cavidade nasal e é possível visualizar a concha nasal superior. Os molares superiores aparecem de forma bem evidente, abrigados à maxila. Várias partes da mandíbula aparecem nessa imagem. Na porção inferior está o final do corpo, nas laterais, os ramos, e acima deles estão os processos condilares. Vamos agora mudar a perspectiva do corte e ver quais estruturas aparecem no plano axial. Este corte está localizado na altura dos olhos. E nele visualizamos os ossos nasais.
parte dos zigomáticos nas laterais das órbitas, as laterais do neurocrânio formado pela parte escamosa do osso temporal. Em uma vista mais inferior, conseguimos ver a crista etimoidal estruturando o septo, o seio etimoidal na porção mais anterior e, depois de uma fina divisão óssea, o seio esfenoidal. Para analisarmos algumas estruturas do assoalho do neurocrânio, escolhemos uma imagem com alguns cortes minimamente mais inferiores que a última. Nela, visualizamos o dorso da cela túrcica, estrutura do osso esfenoide que abriga a hipófise, e o processo clinoide anterior, também pertencente ao esfenoide. Neste corte, localizado na altura da cavidade oral, visualizamos toda a dentição superior articulada na maxila, os ramos da mandíbula, a vértebra atlas e o dente do áxis. Além disso, conseguimos identificar também a abertura onde está localizada a faringe, representada pela região hipodensa, ou seja, mais escura. Para aprendermos sobre a anatomia seccional dos tecidos moles que compõem a face, iremos usar imagens de uma ressonância magnética. Começamos com um corte sagital, superficial, onde visualizamos a glândula parótida, ocupando grande parte da face. Também é visível o músculo orbicular do olho e parte do temporal. Agora outro corte. Na parte anterior, podemos observar o olho na cavidade orbital. Neste corte, vemos a glândula submandibular, o músculo bucinador e os músculos envolvidos na mastigação, os pterigóide lateral e medial. Com este corte feito próximo à linha mediana do corpo, é possível visualizar a concha nasal e o meato inferior, a concha nasal média e o meato médio, a parte cartilaginosa do nariz, os lábios superiores e inferiores, o palato duro, formado pelos processos palatino e o osso palatino, o palato mole, o músculo longitudinal da língua, o músculo transverso da língua e o processo mentual da mandíbula. Uma das malformações mais comuns que ocorrem na face é a fenda palatina. Essa é uma malformação congênita, ou seja, ocorre no desenvolvimento embrionário. É uma abertura que começa sempre na lateral do lábio superior, dividindo-o em dois segmentos. Essa falha no fechamento das estruturas pode restringir-se ao lábio ou estender-se até os sulcos entre os dentes incisivos laterais e os caninos, atingir a gengiva, parte do maxilar e alcançar o nariz. Tanto nesta radiografia panorâmica quanto na tomografia, visualizamos essa abertura atingindo o palato, fazendo com que a criança não tenha uma divisão entre a cavidade oral e nasal. Sem tratamento, as fissuras podem gerar sequelas, tais como a perda de audição, problemas na fala e déficit nutricional, além de problemas relacionados com a autoestima. Seu tratamento envolve diversas cirurgias e acompanhamento de vários especialistas, terminando somente aos 16 ou 18 anos da criança, quando ocorre a consolidação dos ossos da face. Atualmente, o tratamento é oferecido de forma gratuita pelo SUS. Agradecemos sua atenção e esperamos que o vídeo tenha auxiliado neste processo de estudo da anatomia seccional da face.